Hoje é o Dia Mundial da Doença de Parkinson, que, segundo estimativa, atinge 200 mil brasileiros. Na reportagem da Samara Bastos, você vai ver alternativas médicas para amenizar os sintomas dessa doença degenerativa, progressiva, incapacitante e ainda sem cura. A esperança é o estudo de um antibiótico que já existe no mercado e poderia conter os avanços da doença. Acompanhe. A doença é silenciosa. Começa com alguns tremores na mão. O Parkinson ficou mais conhecido depois que o lutador Muhammad Ali veio a público dividir o drama da doença. O atleta conviveu por mais de 30 anos com o problema. Na época, especialistas disseram que, no caso dele, o Parkinson pode ter sido desencadeado depois de tantos traumas na cabeça. Apesar de ser mais comum em pessoas acima dos 60 anos, o Parkinson atinge outras faixas etárias. O ator Michael J. Fox, que fez De Volta para o Futuro, foi diagnosticado aos 30 anos de idade. Hoje, aos 56 e já bem debilitado, ele diz que não tem limites para enfrentar o problema. O ator criou, inclusive, um instituto que financia estudos para novos tratamentos da doença. Mais de 4 milhões de pessoas no mundo sofrem com Parkinson, uma doença causada pela diminuição de dopamina, um neurotransmissor cerebral. Eu tenho a impressão que, na grande maioria dos casos, já existem sintomas, mas que passam quase que desapercebidos, porque eles vão muito lenta e progressivamente se instalando no paciente. O Wellington tem 51 anos, descobriu a doença há 3. Na época, ele começou com os sintomas bem típicos: tremores, rigidez muscular e dificuldade para executar movimentos simples, como levantar. No serviço, o pessoal estava preocupado, perguntava: por que você está tão lento? Aí, quando eu resolvi ir no médico, né? Aí um dos médicos falou que eu tinha Parkinson. O medo da doença era tão grande que custou a acreditar no diagnóstico. No começo, você desaba, né? Você fica sem chão. Você não sabe o que vem, né? Eu até omiti no meu serviço, eu omiti que eu tinha essa doença até uma hora que não teve mais jeito. A doença evoluiu rápido. Em menos de um ano, ele se afastou do trabalho. Em 2, já não conseguia sequer se mexer sozinho. Você praticamente deixa de viver, né? Você depende de todo mundo. A doença de Parkinson é degenerativa, progressiva e incapacitante. Em geral, sem tratamento adequado, o paciente perde o controle total do corpo em menos de 10 anos. Seu Fernando já está há 8 lutando para amenizar os sintomas. Dizer que é fácil não é, mas com amor, com dedicação, acho que todo filho pode sim fazer sua parte. Os remédios parecem estar perdendo efeito. Mesmo com uma bolsa cheia de comprimidos, o aposentado não consegue, por exemplo, caminhar sozinho. Só este ano já foram 6 quedas. Eu tenho medo de descer para passear e cair. Tenho medo de descer na cozinha e cair. Fernando está fazendo um curso de cuidador para saber lidar melhor com a doença do pai. Curso, eu aprendi coisas que ele, graças a Deus, não está precisando ainda, né? Como locomover ele de uma cama para uma cadeira de roda, como eu limpar ele se ele vier a ser um paciente acamado mesmo, de usar fralda, que não é o caso dele, né? Isso tudo eu tenho aprendido lá. O aposentado tentou inúmeros tratamentos, remédios, cirurgia, terapia passaram a fazer parte da rotina dele nesses últimos anos. Mas nada conteve os sintomas, principalmente esses tremores que tanto incomodam o seu Fernando. A causa do Parkinson ainda é uma incógnita para os médicos e, por isso, ainda não se fala em cura. A tendência é só ela vir a se agravar. A gente fala que medicina é uma ciência de verdades transitórias. E essa é uma verdade nesse momento, mas que eu espero ser transitória aqui dentro em breve. Não só ela, como, por exemplo, distonias, o Alzheimer,
que também é uma doença pela longevidade cada vez maior das pessoas, então vai tendo cada vez mais esse tipo de diagnóstico, e mesmo que você faça um diagnóstico precoce, mesmo que você introduza medicamentos que ajudem em tudo isso, ainda nós não temos o direito de falar em cura. Isso não é possível. Por enquanto, o tratamento mais efetivo é uma cirurgia chamada neuroestimulação cerebral profunda. O médico implanta eletrodos no cérebro para controlar os tremores. Eles são controlados por um software que manda estímulos elétricos, fazendo com que o músculo se comporte de forma mais equilibrada ao comando do cérebro. Que tem como objetividade o controle da harmonia desses movimentos e da rigidez. Esses eletrodos são colocados ali através de cálculos físicos e matemáticos. Então você tem coordenadas cartesianas que te dão os eixos X, Y e Z. Você monta isso na hora do procedimento operatório e implanta através de uma pequena abertura, uma trepanação de um lado e do outro lado do crânio. E concluído isso, você passa essa conexão dos eletrodos através de um cabo até um gerador de estímulo que vai para esses eletrodos. A cirurgia é indicada para pacientes que não respondem mais aos tratamentos convencionais. O Wellington é um deles. Fez a cirurgia há 15 dias e diz já perceber 60% na melhora dos movimentos involuntários. O tremor é quase imperceptível do jeito que eu estava. E está só no começo da programação do gerador, porque está com 0,7 volts, que ainda é muito pouco. Outra melhora foi no equilíbrio. Agora ele já consegue caminhar sozinho. Fazendo a curva direito, andando reto, ereto. Eu estava muito curvo. A cirurgia é feita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Seu Fernando está fazendo os exames para entrar na fila. A esperança da família é que ele volte a ter autonomia. Eu acho que vai ajudar nas dores que ele sente, né, nas dores musculares, nos tremores, ele se locomover, né, para os lugares. Para mim, isso aí vai melhorar com certeza. E é isso que eu espero da cirurgia, que ele leve uma vida normal. Eu não danço mais, eu não canto mais, eu não jogo futebol mais. Então isso me condenou, por isso que eu falei, me condenou. E eu estou em busca desse aparelho para ver se pelo menos me dá uma condição de vida melhor. A preocupação dos especialistas em encontrar alternativas que melhorem a qualidade de vida desses pacientes está ligada ao envelhecimento da população. O último levantamento do IBGE apontou que 8% dos brasileiros têm mais de 60 anos. E a estimativa é que em 2030 esse número praticamente dobre. Nos laboratórios, há uma esperança para quem sofre com Parkinson. Um antibiótico pode conter o avanço da doença. A descoberta foi feita na Alemanha em 2011 por um estudante brasileiro e rapidamente pesquisadores do mundo inteiro se uniram para acelerar os estudos. Aqui no Brasil, esta fisiologista é uma das líderes da equipe. Esta semana ela está em um congresso em Londres discutindo o assunto. Nós conversamos por Skype. Para ela, o antibiótico é o único tratamento que pode retardar o avanço da doença. Tudo até agora foi feito com animais. Nós precisamos fazer estudos muito sérios, muito controlados com seres humanos para ver se esse fato se repete. O antibiótico doxiciclina é usado há mais de 40 anos no tratamento de doenças de pele. E de acordo com os estudos, se for prescrito logo no início da descoberta do Parkinson, a medicação pode proteger os neurônios, evitando a degeneração. A partir do momento que a pessoa, o paciente, passa a ser tratado com a doxiciclina, a doença estaciona. Ela não vai para frente. Isso já é conter a progressão da doença é um fato excepcional. As pesquisas ainda não saíram do laboratório. O próximo passo é testar em humanos. E se tudo correr bem, a expectativa é que em 5 anos o antibiótico faça parte do tratamento de quem sofre com o Parkinson. Você ser independente é a melhor coisa que